Boa noite, tudo bem com vocês? Queria chamar quem estiver lá atrás. João, pode vir mais para frente. Ju, você também. Quero todo mundo ali, o nosso jogador. Quero a galera mais próxima aqui. Vocês estão felizes hoje? Eu tô feliz de estar aqui. Esse é o meu lugar. Luiz, tem vídeo hoje? Chegou a internet? Orem pela internet da igreja, que aconteceu alguma coisa e a gente está sem. Mas eu vou contar então o que ia passar no vídeo. Então, todo o Arena a gente tem um vídeo que passa da nossa campanha. A gente está na campanha 12 minutos. E o que essa campanha fala? Fala que é possível impactar a vida de pessoas em apenas 12 minutos. E aí, nessa campanha, sempre tem um desafio. E o desafio dessa noite era impactar a vida de pessoas numa reabilitação. Todo mundo sabe o que é uma reabilitação? É o lugar onde pessoas vão quando têm problemas com drogas e precisam se reabilitar, mudar e ter a sua vida transformada. E foi enviado um homem, um pastor, que ele tem um histórico muito complicado com a família dele. O pai dele tinha problema com drogas e chamava outros amigos para viver isso com ele. E isso gerava várias brigas dentro de casa, da casa do pai dele com a mãe dele. Isso foi um trauma para ele, até que um dia o pai dele conheceu Jesus e esse cara ele foi lá e pregou para essas pessoas que existe a graça. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque eu não sei se todos aqui tiveram alguma experiência com drogas ou com vícios desse tipo, mas querendo ou não, todos nós já nos entregamos a alguma coisa desse tipo. A gente pode se entregar a vícios nas redes sociais, a gente pode fazer qualquer coisa para fugir da nossa rotina. Então, quando o cara está lá no bar, bebendo, com a barriga para cima, ele está simplesmente querendo fugir da casa dele porque ele não sabe como lidar. Existe muita pressão e ele vai lá e vai atrás de um sonho. Então, ele olha lá na propaganda, então só mulheres bonitas, jovens, felizes. Então, ele fala, então eu vou viver essa vida. Aí você chega no bar da sua esquina, são só homens velhos, barrigudos e tristes. É justamente o oposto. Mas é o que é vendido e a pessoa quer fugir da sua realidade. Ele, cara, eu não quero viver essa vida, eu não aguento mais a minha mulher, não aguento mais os meus filhos, não sei o que fazer, só quero fugir, não quero lidar com a minha responsabilidade. Então, ó, ele vai lá e evapora. E assim também somos nós, jovens. Quando a gente está em casa, a gente, cara, não aguento mais os meus pais. Nossa, fica falando que eu não faço nada, que eu não presto para nada. Eu quero ficar só no meu quarto, quero me isolar. Ou eu quero fugir de casa, não quero nem chegar em casa, nem dar satisfação. A gente costuma fugir e tentar saciar esse desejo que a gente tem com diversas coisas. Seja um relacionamento, seja droga, seja qualquer outra parada. Mas eu vou contar a história de um cara que ele buscou na fonte certa. Que é um cara um pouco menor que o Lenilson. Um pouquinho só. E o nome dele é Zaqueu. Luiz, pode abrir em Lucas 19 para mim? Eu vou ler do 1 até o 10. Vocês vão conhecer a história de Zaqueu. Beleza? Quem tem menos de 1,60 m vai se identificar. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu, que igual o Lenilson ele é rico também, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então, Zaqueu era um homem de má fama, porque ele era rico, mas provavelmente não de uma forma muito honesta. Ele falou, se eu roubei quer dizer o quê? Ele roubou muita gente. Ele falou, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele estava andando numa direção de roubar, de ganância, tentando suprir a vida dele com o que ele achava que ia fazer ele feliz, que era ser rico. Mas ele encontrou Jesus e falou, agora eu preciso mudar. E ele tinha uma limitação, ele era baixinho, tinha multidão, tinha tudo tentando impedir ele chegar ali.
mas ele teve uma coisa que a gente tem que ter, que é o primeiro ponto dessa palavra, que é atitude. Ele teve a atitude de chamar Jesus para a casa dele, de no meio da multidão subir numa árvore só para ver Jesus, só para gritar: Jesus, vem para minha casa, vem comer um cachorro quente comigo, vem que eu fiz aqui um lanche bonitão para a gente comer. E ele fez, e Jesus aceitou esse convite. Mas talvez muitas pessoas precisassem ter um encontro com Jesus na sua casa, mas não tiveram a atitude dele. E quantas vezes, cara, a gente precisa de algo, mas não tem a coragem de pedir, não tem a atitude, a ousadia de ir lá e buscar. Então a gente tem que ter essa ousadia, cara. Você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar. Você tem que ter coragem, cara, de vir aqui na frente e de ter um apelo. Cara, quem aqui quer ser rico? Foi o Dele, a Bia foi aqui primeiro, aí foi uma onda. Quem aqui quer casar? Ó, já foi menos pessoas. O resto não quer casar, é isso? Ou não tem coragem de dizer que quer casar? Quem não quer casar? Que isso? Solteiros para sempre, vai ser o nome da próxima conferência aí. Então tem gente que não quer casar, quer ver igual Paulo, o celibato, né? Mas algumas pessoas querem casar, mas não têm a coragem de levantar a mão e falar: não, eu quero. Porque às vezes não tem confiança de que pode dar certo, de que pode ter um relacionamento bom, saudável, porque não teve uma referência assim dentro de casa ou na sua família. Mas é difícil ter essa atitude, de falar: não, eu tenho um sonho, esse é o meu sonho e é isso que eu quero. As pessoas vão rir, vão falar: não, como assim? O Gabriel, por exemplo. Gabriel, meu parceiro, que está ali, ó, nosso tecladista, ele tem alguns sonhos na sua vida. Um dos sonhos dele era ser um empreendedor. Ele foi lá abrir uma sorveteria Mila. Melhor sorveteria que existe. Tinha combo ali, podia botar tudo junto. Mas o que aconteceu? O negócio não deu certo. Não deu certo, fechou, não tinha muito movimento. E aí ele foi lá e falou: não, agora eu vou abrir um outro empreendimento. Vou abrir uma loja de salgadinhos. @salgador. Vocês podem seguir no Instagram, fazer seu pedido. Entrega freguesia, anil, toda a região, né? Então, onde você estiver aqui perto, você pode receber salgador, que você vai ficar feliz. E os pais dele duvidaram dele, falaram: como assim? Você vai apostar nesse negócio? Já deu errado outra vez. E hoje os pais deles trabalham para ele, né? O pai dele e a mãe dele. Perderam o emprego, mas hoje ele está provendo para a família porque ele acreditou no sonho dele, mesmo que todo mundo dissesse que podia não dar certo. Ele teve a atitude de correr atrás do que ele acreditava. Então, se você, muitas vezes, tem medo de falar que, por exemplo, acredita em Deus na frente de outras pessoas, falar: não, cara, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Muitos de vocês, né, podem ter passado por isso alguma vez na vida, ou talvez todos. Mas se vocês estão aqui, vocês querem conhecer algo a mais de Deus. Vocês vieram aqui e deram uma oportunidade falando assim: cara, eu acho que Deus tem uma palavra para mim. Eu quero que você saia daqui com a atitude de dizer essa palavra para todas as pessoas. Você sai assim, convicto de: cara, eu tenho um propósito. Eu tenho uma mensagem que eu quero gritar para o mundo inteiro ouvir. E eu quero que vocês saiam aqui convictos de que vocês podem fazer isso. E outra coisa que Zaqueu não ligou foi a opinião das pessoas. Falaram: Jesus andando com esse pecador? Se Jesus soubesse o que esse cara faz, meu Deus, não ia estar perto desse cara. Mas ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele não se achou indigno de estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente também faz isso. A gente nega a Deus porque a gente fala: não, cara, não é minha vez, eu não sou bom o suficiente, sabe? Eu vou pregar para uma pessoa tendo essa vida toda errada. Eu vou ajudar alguém sendo que eu não consigo nem me ajudar. Como eu vou servir, como eu vou falar de Deus se minha vida está toda acabada? Como eu vou buscar a Deus, como eu vou orar? Eu acho que eu estou mentindo, eu acho que eu estou sendo um impostor. Talvez esse pensamento, essa síndrome do impostor possa ter alguma vez te pegado, de você não sentir digno de ser filho de Deus. Mas eu quero que você quebre tudo isso, porque não importa a opinião dos outros, não importa a opinião dos religiosos, não importa a opinião dos que odeiam os religiosos. O que importa é a opinião de Deus sobre a sua vida. Ele já te escolheu. Uma vez, Jesus ele estava
ali na hora do almoço, andando com seus discípulos, no sol bem quente, no deserto, e havia uma mulher de má fama que estava indo no poço pegar um balde de água. E essa mulher foi sozinha, naquele horário ali, no meio do calor. E Jesus foi junto com ela ali. Falou, discípulos, vão lá, vão na padaria comprar um pão para mim, para a gente comer e fazer a festa aí. Aí os discípulos foram comprar comida. Jesus lá foi falar com essa mulher. Alguns discípulos, Jesus falando com a mulher? Falaram até isso. Jesus foi lá, falou com essa mulher. Ele falou, cara, você está procurando essa água aí, mas a água que eu posso te dar, se você beber dela, você nunca mais vai ter sede. A mulher ficou assim, o quê? Como assim eu não vou ter sede? Que água é essa? Jesus falou que ele era o Messias, que ele era o suficiente para aquela pessoa. Então ele pegou uma necessidade, água, todo mundo precisa de água. Ele falou, cara, eu sou a água que pode saciar a sua sede. Ele falou, eu sou o pão da vida para saciar a sua fome. Então nós temos muitas necessidades, que a gente falou no começo, que as pessoas tentam preencher com coisas que talvez não sejam tão boas para a gente, mas a gente tenta saciar de alguma forma. Então a gente sacia com comida, com bebida, com drogas, com festas, com relacionamentos. Mas Jesus falou, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. E que água é essa? Que fonte é essa? Qual o pão da vida? O que é aquilo que vai te saciar? Qual o tamanho do seu vazio? E essa mulher percebeu que aquele cara era o Messias. E essa mulher, que era uma mulher de má fama, depois de receber uma revelação de Jesus que contou sobre a vida dela ali, chegou e falou, cara, eu encontrei um cara no poço, será que ele não é o Messias? Ela só falou isso, e a cidade inteira foi ver. E a cidade chegou lá e falou, de fato, ele é o Messias, e agora eu não creio só porque você falou, mas porque eu vi. Então aquela mulher, que não tinha fama nenhuma, uma mulher que tinha vários maridos, uma mulher promíscua, chegou para toda a sociedade, para toda a cidade dela e falou, eu vi um homem, eu acho que esse homem é o Messias. As pessoas falaram, será? E foram ver, mesmo não confiando nessa mulher. E quando chegaram lá, tiveram um encontro com Deus. Então não importa o que você fez, quando você abrir a boca para falar o que Deus fez na sua vida, as pessoas vão ver isso. Você não pode ter medo de brilhar a sua luz, a luz do Evangelho na sua vida, as boas obras que eles têm para você. Mas Zaqueu, ele não parou aí. Ele teve uma mudança de mente. E para isso, eu vou precisar chamar aqui a minha soldada aqui, que ela está cheia de vergonha, mas ela veio com roupa de militar, e como nossos militares não estão aqui, né, estão na portaria, o Otávio não está aqui, nem o Matheus, eu vou precisar dela, que está aqui pronta para essa missão. Chega aqui. Então, ó, você não pode ter medo do que as pessoas vão pensar, tá? Você já teve a atitude de estar aqui, então já tem 2 passos que você está certo. Mas agora eu vou te ensinar algo que é feito no exército. No exército tem alguns comandos, né? Que vocês devem conhecer a maioria. E eu vou gritar e você tenta fazer, tá? Direita, volver! Esquerda, volver! Meia volta, volver! Fez certinho. Meia volta nem tanto, mas são alguns comandos que tem no exército. E esse comando, meia volta, o que acontece? Presta atenção. Meia volta, volver! Meia volta, volver! Gostei, ó, ela girou até o cabelo e tal. Então, no exército romano, eles não falavam meia volta. Sabe o que eles falavam? Metanoia, volver! Metanoia, volver! Metanoia, volver. O que significa isso? Metanoia significa dar a meia volta. Então, Rafinha, anda para lá. Meia volta, volver! Meia volta, volver! Então, o Zaqueu, ele estava andando para lá. Pode andar. Eu sou um ladrão, eu vou roubar, eu quero ficar rico, eu vou fazer tudo para ganhar dinheiro e ser o homem mais rico do mundo. Vou continuar olhando para lá. E aí ele ouve uma voz que diz assim, metanoia, vou ver. Ele fala, não, eu vou doar, eu vou ser um abençoador. Se eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Ele vem andando na direção oposta. Então, metanoia
é você estar indo numa direção e, de repente, você tem uma mudança de mente, uma virada, você dá uma meia volta e não, fala, eu vou para cá. Então, Zaqueu, ele estava vivendo um histórico de ganância, ele falou, não, eu quero andar para outro caminho. Obrigada, filho. Palmas para ela. Então, Zaqueu, ele teve essa mudança. Ele encontrou Jesus e falou, não, basta esse encontro para eu virar todo o meu caminho. Ele não ficou satisfeito de virar só um pouquinho. Ele não virou só para a esquerda um pouquinho, virou ali 45 graus. Ele falou, não, quero virar completamente. Se eu roubava, agora eu vou dar, agora eu vou doar. Eu vou pegar todos os meus bens, vou doar metade para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele botou assim, não, já era, não quero ver mais essa vida, agora eu quero ver uma outra vida para Jesus. Ele mudou completamente. Então, Paulo, antes de Jesus, ele promovia a morte dos cristãos. Ele promovia a morte. Ele caçava, procurava os cristãos que estavam pregando o evangelho. Falava, não, vocês merecem a morte por estarem desonrando a Deus. Porque ele acreditava que Jesus não era o Messias e que aqueles homens estavam pregando uma heresia, a ponto de levar esses homens à morte. Ele trazia a morte até que um dia ele encontrou Jesus. Ele ficou cego durante 3 dias. De tamanha graça que ele viu, ele falou, cara, como eu vou fazer o que eu fazia antes? Ele mudou completamente a direção dele. Ele falou que morrer é lucro e viver é Cristo. Sabe o que significa morrer é lucro e viver é Cristo? Ele fala que a morte, para ele, significa simplesmente encontrar o nosso Salvador. Ele tem a certeza de que morrer significa estar mais perto de Jesus. E viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é o propósito. Ele fala, cara, se eu morrer não tem problema, eu não tenho medo da morte, porque se eu morrer eu vou para Deus, mas eu sei que eu não vou morrer agora porque eu tenho um propósito. Eu tenho igrejas para abrir, eu tenho o evangelho para espalhar, eu tenho 13 livros na Bíblia que eu vou escrever, que vão estar aqui para vocês lerem hoje, para a gente ler hoje. Ele cumpriu o propósito dele, ele viveu o propósito de Cristo. Ele trouxe vida, mesmo antes trazendo morte. Então não importa o seu passado, se no seu passado você roubava, matava, destruía, porque agora você vai dar vida, você vai abençoar, você vai dar alegria. Não importa tudo que você passou antes, metanoia, uma mudança de mente. Então, não importa o caminho que você seguia antes, você estava aqui preso, sem autoestima, totalmente destruído, mas você ouviu Deus dizer, metanoia, vou ver! E você seguiu e falou, não, eu vou vencer, eu vou conquistar todos os meus sonhos, eu vou conseguir, eu sou mais que um vencedor, eu sou um invencível. E você tem que ter essa consciência, cara, que não importa o que falaram pra você, não importa o que as pessoas pensam sobre você. Ele, o João, sério que o João tá na igreja agora, quer pagar de crente. Meu Deus, a Bia agora é gospel, né? Como assim? Rafinha no púlpito, quem Rafinha acha que é pra estar no púlpito? As pessoas podem falar qualquer coisa de vocês, mas vocês precisam ouvir a voz de Deus, que fala, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que a gente possa sair daqui com esse conforto de que Deus está conosco. Lá em Salmos 42, Davi, ele estava num momento de muita angústia. Ele estava na caverna, literalmente, fugindo dos seus inimigos. Estava profundamente angustiado. E ele fala assim no versículo 1. Assim como o corso deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, o Deus vivo. Quando poderei adorar na tua presença? Choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos íamos caminhando juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O meu coração está profundamente abatido e por isso eu penso em Deus. Assim como o mar agitado ruge e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar e correm com violência até o Jordão, assim são as ondas de tristeza que o Senhor Deus mandou sobre mim. Que Ele me mostre durante o dia o seu amor
E assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Pergunta a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho de viver sofrendo por causa da maldade dos meus inimigos? Até os meus ossos doem quando os meus inimigos me ofendem, perguntando todos os dias, onde está o seu Deus? Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele chorava dia e noite, os ossos deles doíam de tanta dor. Quero ouvir, onde está o seu Deus? Você não é o grande rei Davi? Você não tem esse chamado de Deus? Não foi você que venceu Golias? Onde está o seu Deus agora? Você vivendo numa caverna, tendo que fugir como um foragido. Onde está o seu Deus? Mas você não vai na igreja? Por que você não muda? Esse menino não tem jeito. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você vai na igreja, mas não muda nada. Parece que só piora. Onde está o seu Deus? Minha alma está tão triste, tão aflita. Mas ele fala, eu porei a minha esperança em Deus. Eu não porei a esperança na Mega Sena. Eu não porei minha esperança em ganhar o Big Brother Brasil e ganhar 1,5 milhão e ficar rico. Eu não porei minha esperança de que vai cair um aviãozinho do Silvio Santos na minha casa. Eu não tenho esperança que o mundo vai me dar sorte. Eu tenho esperança em Deus, porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. E Deus cuidou de Davi, Deus cuidou do propósito de Davi, do legado de Davi. A descendência de Davi perdurou. Salomão teve o maior reinado de todos os tempos, porque foi um legado de Davi, porque Davi juntou para que ele fizesse isso. Jesus é da descendência de Davi, é um filho de Davi. Davi foi guardado porque ele colocou a esperança dele no lugar certo. Então não sei em que momento você está, se você está numa caverna, se nesse momento você está num deserto, mas ponha a sua esperança em Deus, que Ele vai te colocar em lugares altos. Tenha a atitude de Zaqueu, tenha coragem de Zaqueu, não tenha medo, não tenha essa vergonha por causa do que as pessoas disseram, por causa do que você ouviu, por causa do que você sentiu. Ponha a sua esperança em Deus e tenha certeza que Ele cuidará de ti. Davi falou no versículo 2, eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Assim como aquela mulher samaritana falou, a minha sede eu vou saciar em ti. A minha sede não vai ser saciada com água, não vai ser saciada com comida, não vai ser saciada de nenhuma forma, vai ser saciada com Deus. Amém, João? O João, ele está ali com atitude. Ele pegou a palavra de hoje e falou, cara, não vou me importar com a opinião de ninguém, eu vou no meio da igreja, eu vou na frente, vou aparecer na câmera, no meio do púlpito, e vou falar que não, eu só quero pular, eu só quero dançar, e é isso. Seja como uma criança, não tenha medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Será que eu estou atrapalhando? Não vou lá, acho que fulaninho não gosta de mim. Não, fulaninho olhou estranho para mim, não sei. Não, a pastora está me olhando pregando, como é que eu vou pregar? Então, vários pensamentos passam na nossa cabeça, mas cara, seja como uma criança. Se joga. E a gente tem que viver essa vida. Fazer como Zaqueu. Falar, não, eu quero Deus. O que me impede de estar aqui no meio? Será a opinião das pessoas? Será os meus próprios medos? As minhas próprias limitações? Os meus pecados? Ele falou, não, cara, eu vou escalar por cima disso, vou subir e vou falar, não, eu quero ver Deus, eu quero chamar Deus para minha casa, eu quero mudar a minha vida. Eu quero dar uma meia volta na minha vida. Eu quero fazer uma metanoia na minha vida. Quero mudar completamente o rumo da minha vida. Eu não vou ser um fracassado, vou ser um homem de sucesso. Eu não vou viver sozinho, vou ter um casamento e uma família abençoada. Que você possa acreditar nisso, por mais que as circunstâncias, por mais que os problemas possam dizer o contrário. Creia em Deus, pois Ele é a sua rocha, a sua fortaleza. Ponha a sua esperança nele e a sua vida prosperará. Amém? Quero chamar o louvor aqui. Eu quero que nesse momento a gente tivesse 12 minutos para buscar a presença dele incessantemente, para que você tivesse a atitude de Zaqueu e viesse aqui nesse altar, para que você se ajoelhasse aqui, na frente de todo mundo, sem vergonha do que as pessoas vão pensar, e colocasse aqui todos os seus anseios, todas as suas ansiedades, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui no altar, que você tivesse essa atitude. Pois depois que nós recebemos um chamado de Deus, nós precisamos de um movimento, de um mover.
Quando Abraão tinha uma idade avançada, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, que a descendência dele seria maior do que os grãos de areia da terra, seria maior do que o número de estrelas no céu, uma descendência enorme. Eis que ele ganha um filho muito precioso. Ele falou: agora sim, eu tenho um filho, e esse filho vai propagar a minha descendência para toda a eternidade. Eu serei um pai de multidões. Deus fala: Abraão, suba no monte e entregue o seu filho como sacrifício para mim. Como assim? Você não me prometeu que seria pai de multidões e meu único filho, você pede que eu entregue ele? Eu sou homem de idade, eu não posso mais ter filhos, como assim? E ele vai lá, sobe o monte, levando o menino, levando tudo para fazer o sacrifício. Quando ele está lá perto, o menino fala: a gente tem a lenha, a gente tem tudo, mas cadê o cordeirinho? Cadê o cordeirinho para o sacrifício? O menino, mal sabendo que ele seria o próprio sacrifício. E o pai fala: Deus proverá. Deus proverá. E ele sobe, ele prepara tudo. E no momento que ele vai matar o seu filho, sacrificar o seu filho, o anjo de Deus aparece e fala: para, Abraão. Eu não quero tirar a sua promessa. Só queria ver o seu coração. E eu vi que o seu coração não estava na minha bênção, mas estava no abençoador, estava em Deus. E o seu próprio filho, o seu único filho, você escolheu dar. E eu vou te abençoar com mais um filho. Você será pai de multidões. E assim como Abraão não poupou seu filho, Jesus também não poupou dele. Jesus entregou Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer por mim e por você, para nos dar uma oportunidade, para nos dar essa graça, a graça que Zaqueu aproveitou, porque não importava o que Zaqueu fazia antes, Deus tinha um propósito para ele. E quando ele encontrou Jesus, ele teve essa oportunidade. Todos os seus erros estão na cruz. A cruz não é um símbolo de uma religião. A cruz não é para mostrar que você é pecador. A cruz é para mostrar que você é amado. E de que o próprio Filho de Deus não foi poupado em amor a você. Deus amou tanto, tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não tenha medo de nada. Tenha ousadia, tenha atitude de chegar mais perto de Deus, de falar com Deus e pedir que Ele venha transformar a sua vida. Que nesse momento você possa fazer um voto com Deus, uma verdadeira mudança de mente, uma meia volta na sua vida, uma metanoia, uma mudança completa, pois a palavra diz que quando nós fazemos isso, entregamos o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo, mudamos a nossa mente, renovamos a nossa mente, através dessa metanoia, Ele vai nos capacitar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês querem ver uma vida boa? Uma vida agradável? Uma vida perfeita? Não é a sua vontade que vai garantir uma vida perfeita. Não é o que a mídia vende que vai garantir uma vida perfeita, mas é a vontade de Deus na sua vida. Entregue todos os seus sonhos, entregue todos os seus anseios, peça perdão pelos seus pecados, peça que Deus hoje venha te redimir disso. Fala: Deus, eu não quero mais pensar dessa forma. Deus, eu não quero mais agir dessa forma. Eu sei que eu errei, Deus. Eu sei que eu fiz da forma errada. Me perdoa, Pai, pois eu não sabia como fazer. Me perdoa, pois eu sou mau e pecador. Me perdoa, Deus, porque eu não sou digno de estar na Tua presença. Mas, Deus, entra na minha vida, renova a minha mente, transforma o meu coração. Espírito Santo, entra dentro de mim, faz um novo ser. Eu quero nascer de novo, Deus. Eu quero ser como uma criança. Eu quero ter um coração de criança. Que Teu Espírito esteja sobre nós nesse momento, invadindo cada coração, quebrantando, Senhor, trazendo uma mudança na mente e na vida. Nós estamos cansados, Deus. Nós te clamamos: venha, Pai,
Eu não aguento mais as pessoas dizendo: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o Deus do Arena New? Onde está? Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu vejo Cristo na vida de cada um. Eu vejo Cristo entrando e mudando a vida de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus eu declaro que vocês serão como Jesus foi. Que vocês impactarão a vida das pessoas como Jesus impactou. Assim como Jesus passava, curava, fazia com que pessoas mudassem de vida, de mente, você também fará. Porque Jesus vive em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse mundo não precisa de uma nova ideologia, ele precisa da igreja se levantando, precisa de mim, de você, com Cristo brilhando em nós. Não tenha medo de fazer o que Cristo fez, não tenha medo de se entregar como Cristo integrou. Ele foi por completo, ele não foi pela metade, ele deu uma volta completa. Que nesse momento você se decida em viver como Jesus viveu. Decida viver como ele. Decida amar como Ele. Qual remédio você é? Jesus é o remédio que traz cura, que traz perdão. Mas se você fosse um remédio, o que você traria para o mundo? O que você ajudaria a curar? Você iria ajudar a restaurar a alegria, a autoestima? Você ia levar paz para essas pessoas, você levará alegria, você restaurar relacionamentos. O que dói no seu coração? O que você pode ajudar? Qual o dom que Deus te deu? Deus deu um dom para cada um de vocês. Ele está te chamando agora para esquecer a sua vida do mundo, viver uma nova vida com Ele, para ser ousado, para viver e para andar junto com Ele. Escuta esse louvor que fala sobre os muitos oceanos, as muitas águas que tentam nos parar, aquilo que tenta nos impedir, aquilo que nos faz falhar, aquilo que faz os nossos pés tremerem de medo, sentindo incapaz. Como eu poderei andar sobre as águas? Como eu poderei ser como Cristo foi? Como eu poderei fazer 1% do que Ele fez? Mas a palavra dele diz que aqueles que crerem em Jesus farão coisas ainda maiores do que Ele. E você fará ainda mais. Jesus curou enfermos, você curará ainda mais. Se Jesus ressuscitou os mortos, você também pode ressuscitar os mortos. No nome dele. Creia nisso, que você pode fazer a diferença. Senhor, nós clamamos o Teu nome. Por mais que nossos pés possam falhar, eu confio no Deus que pode me tirar desse furaco. Confio no Deus que pode me resgatar, que pode puxar nas minhas mãos e me botar de pé novamente, Senhor. Deus, pega na minha mão, me ergue novamente, Senhor. Restaura a alegria da Tua salvação. Eu lembro, Senhor, dos tempos que eu tive contigo, da alegria que era estar na Tua casa. Por isso eu ponho a minha esperança em Ti, Deus. Por mais que os meus inimigos
Perguntem onde está o seu Deus. Eu tenho certeza que Ele está dentro de mim. Não tenho dúvida de que Deus está contigo agora. Meu irmão, confie em Deus. Que no momento de maior dor você tenha certeza que Deus é contigo. Pois Ele disse que não te abandonaria jamais. Até o fim dos tempos Ele estaria conosco todos os dias. E todos os dias as misericórdias se renovam. Não importa quantas vezes você errou, hoje é a oportunidade de mudar de mente, de mudar de vida, de transformar e dar uma meia volta na sua história. Escolha ser feliz, escolha viver o seu propósito, pois essa vida é muito passageira. Mas eu tenho certeza de uma coisa: para mim a morte é lucro, viver é Cristo, Cristo, Cristo. Jesus, nós te exaltamos, Pai, nessa noite. Cuida de nós, cuida dos nossos anseios mais profundos, Deus, e nos restaura de dentro para fora, para que possamos ser como Cristo foi. Nos guia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se levante com calma, que você possa voltar para o seu lugar com a certeza de que Deus te levantou uma nova pessoa. Eu quero que, quando acabar esse arena, você chegue no seu líder, na pessoa que te convidou, na pessoa que você conhece aqui, e faça um compromisso com essa pessoa. Eu vou mudar. Eu estava fazendo desse jeito, mas eu percebi que esse jeito não dá certo. Eu quero fazer como Cristo. Eu quero mudar a minha mente, eu quero mudar a minha vida. Não saia daqui sem pelo menos uma transformação na sua vida. Não saia daqui sem pelo menos uma mudança de mente, uma metanoia, uma virada na sua vida. Você fale com seu líder, pois seu líder vai te cobrar. E fale com ele: cara, Deus falou comigo que eu preciso mudar isso na minha vida. Não dá mais para viver desse jeito. Eu tenho que mudar. Amém? Pai, eu te agradeço por esse arena. Eu te entrego a vida de cada um aqui dentro, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos levar em segurança para casa, que o Senhor possa nos guiar para ter uma boa noite de sono, que esse fim de semana, que esse final de ano possa ser o melhor final de ano possível, Senhor. Que em nome de Jesus as bênçãos que estão liberadas no céu caiam agora, em nome de Jesus. Que os portões do céu se abram sobre a vida de cada um, que haja verdadeiramente uma virada nesse bairro, na vida de cada pessoa, de cada família, de cada jovem. Senhor, eu declaro mudança, eu declaro transformação, eu declaro prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Nós veremos os teus sonhos, Senhor, nessa terra. Nós pregaremos o que Cristo pregou, mas nós também viveremos o que Ele viveu. Nós faremos a diferença por onde passarmos, Senhor, em nome de Jesus. Não há nada que pode nos parar, nem anjo, nem demônio, nem a opinião de ninguém. Nada pode nos parar, pois nós temos certeza que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem poderá nos vencer, Deus? Ninguém pode nos vencer. Ninguém pode vencer o Arena New. Nós somos muito mais que vencedores, Deus. Nós te agradecemos por isso, porque por mais que nossos pés possam falhar, o Senhor está conosco sempre para nos dar uma nova chance, Deus. Obrigado pelo Senhor ter entregado Jesus por nós, para nos dar essa nova chance. Pelas tuas misericórdias que se renovaram hoje e vão se renovar amanhã, Deus. Eu te agradeço pela graça do teu amor, pelo constrangimento desse amor que nós não merecemos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa arena. Peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados de cada um aqui presente. E peço que o Senhor venha prover o pão de cada dia, pois o Senhor nos ensinou a orar em coletivo. Pai nosso, que estás no céu, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E, Senhor, não nos deixe cair em tentação, nos livra de todo mal, e nos garanta um bom caminho de volta para casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão liberados. Luiz, solta um batidão aí, que a galera tem que pular agora. Não tem batidão? Olá, eu sou a Holly, a assistente virtual da nova série de conteúdos do Arena. Eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível sim transformar a vida de várias pessoas, ainda que você só tenha 12 minutos. Acho que eu adquiri
próximas semanas vou selecionar homens e mulheres para cumprirem um desafio. Eles vão receber ponto no ouvido com todas as instruções, eu vou dizer onde eles devem ir, vou dar os recursos básicos e, por fim, 12 minutos para que eles possam transformar a vida de alguém desconhecido. Começando, né? Já podemos falar? Eu sei que eu posso estar te incomodando, mas eu queria só te... Gente, aqui tudo é completamente real, não tem nada combinado, então se prepare para viver fortes emoções aqui no Arena.